Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast A Cura do Feminino. Eu sou a Aline Duarte, terapeuta e consteladora sistêmica, e hoje eu trouxe mais uma mulher incrível com a história de superação, de ressignificação das suas dores. E é a Mari do Acarajé, né, Mari? Obrigada, Mari, por aceitar o meu convite. É uma honra ter você aqui hoje. Imagina, o prazer é todo meu. Estava ansiosa para chegar a minha vez, né? A Mari, ela é muito conhecida aqui no município de Jarinu por conta das delícias que ela faz e porque a Mari também faz parte de um grupo de dança aqui do município. Ela vai contar um pouquinho para vocês. Mas antes da gente entrar em todos esses detalhes, porque a Mari é uma querida aqui em Jarinu, Oh, meu Deus. quem é a Mari? Conta pra gente. Ah, eu me considero assim uma mulher forte, né? Que já passou por tantas lutas, tantas adversidades e está de pé, né? Graças a Deus. Deus tem me sustentado e assim a minha história é bem comprida. Eu vou procurar resumir um pouco, né, Aline, para não ter muito tempo. Ai, amor, estou criando a peça, né? Baiano gosta de falar, falar, falar. Eu sou muito expansiva, então. Mas eu posso contar um pouco para vocês sobre a minha vida. Nasci na Bahia, no ano de 1970. Não façam conta, por favor. Deixa pra lá. Não descobrirem minha idade, né? É, morei na Bahia até os 20, não, acho que quando eu vim de lá já tinha uns 30 e poucos anos. Casei lá na Bahia, tive meus 2 filhos e vim para cá, especificamente para Jarinu. Já vim direto para Jarinu. Muitas pessoas me perguntam, Aline, por que que eu escolhi Jarinu? Na verdade, eu não escolhi Jarinu. Foi assim, meu irmão que já morava aqui, né? Ele me convidou para vir morar aqui, porque a situação lá na Bahia não estava muito boa. Uhum. E daí eu vim morar aqui em Jarinu, ele cedeu um pedaço do terreno e a gente construiu um pequeno cômodo e ali a gente se instalou. E eu amo Jarinu de paixão, sabe? Você nasceu em que cidade, Mari? Santa Cruz da Vitória, na Bahia. É uma cidade É pequenininha. uma cidade bem pequenininha, deve ter uns 10 mil habitantes. É no sul da Bahia, é próximo de Itabuna. Ah, Cidade de referência é Itabuna. Da minha cidade para Itabuna é mais ou menos uns 40 minutos. E os seus pais também nasceram lá? Isso, E meus conte. pais nasceram lá. Não, meu pai já faleceu e a minha mãe mora comigo atualmente. Ah, ela veio morar pra Isso, cá. veio morar para cá contra a vontade, né? Porque ela ama a Bahia, mas não teve outra saída, né? Ela foi melhor ela vir para cá, porque na idade que ela está, né? Não tinha como ficar morando lá sozinha. Perigoso, porque ela já está com 86 anos, né? Aham. Mas eu vou contar do começo. Conte da infância de Mari na Bahia. Tá. A minha infância foi muito boa e tudo, mas eu passei por algumas situações constrangedoras, que isso me feriu bastante, Tá. sabe? De preconceito na escola. No momento do recreio, as meninas não queriam brincar comigo. As meninas brancas se afastavam. Se a professora colocasse a gente, convidasse a gente para brincar de cantiga de roda, que é muito comum na Bahia, aí as meninas, ninguém queria pegar na minha mão. As meninas brancas não queriam pegar na minha mão. E isso, eu fui ficando uma criança retraída. Uhum. Eu tinha vergonha de tudo, eu era muito tímida, eu ficava no meu canto. Eu tinha medo até de fazer perguntas. Se eu ficasse com dúvida de alguma coisa na matéria, eu não tinha coragem de falar. Se a professora falava, todo mundo entendeu? Eu ficava quieta. Mas eu ficava com tanta vontade de perguntar, porque eu falava, nossa, no dia da prova eu tenho que saber, né? E daí eu me dava mal na escola por conta disso, porque eu era muito tímida. Eu Uhum. não tinha coragem de tirar dúvidas. Mas o tempo foi passando e a gente tem que aprender desde pequeno a ser forte, né? E eu fui aprendendo isso. Só que com o tempo foi passando e eu eh, comecei a fazer teatro. E teatro é ótimo, né? Para pessoa que é tímido.
E daí, já adolescente, comecei a fazer teatro e soltando. Na escola eu já era uma criança diferente, era adolescente diferente, gostava de conversar, de bater papo com as amigas e tudo. E eu fui me desenvolvendo. Tanto é que eu melhorei muito, as minhas notas melhoraram e eu me formei no magistério. Naquela época eu tinha magistério, né? Uhum. E aí E você tinha quantos anos? quando eu me formei, eu estava completando 18 anos. Ah, você saiu do colégio e já foi Isso. para a faculdade. Não, Magistério. não tinha faculdade, É, não precisava fazer faculdade. Tinha um ensino profissionalizante, né? tá. Era o curso. Quando tinha até a oitava série, era chamado, oitava série. Na oitava série você teria que escolher, porque lá a cidade oferecia dois cursos de Uhum. escola pública. Era técnico em contabilidade ou magistério. Tá. E daí eu escolhi o magistério. E aí, para ser professor tem. E daí, graças a Deus, eu fui perdendo, aquela timidez, aquele medo que eu tinha, foi passando, foi passando. Tanto é que quando eu me formei, 2 meses depois, no período das férias, o diretor da escola já me convidou para dar aula naquela escola onde eu estudei. Foi assim, aquilo para mim foi uma alegria tremenda. Assim, apesar do desafio ser muito grande, porque naquela época eu não precisava ter faculdade para dar aula. O magistério era quanto tempo de curso? Eram 3 anos. Tá. Primeiro, segundo e terceiro ano. Aí o diretor me convidou e eu fiquei assim, falei, meu Deus, agora eu aceito ou não? Eu acabei de me formar e era para dar aula do quinto ano em diante, Uhum. que era chamado de ginásio. E eu pegar várias matérias, uma salada de frutas, geografia, história, português, ciências. Eu falei, eu não tenho capacidade para isso, eu preciso começar com as crianças pequenas, né, de pé, primeiro ano, para chegar lá. Aí ele falou assim, o que me surpreendeu foi a resposta dele. Eu conversei com todos os professores, os que foram seus professores, para saber quem poderia ocupar essa vaga aqui. E por unanimidade falaram marinês. Eu fiquei chocada e ao mesmo tempo muito feliz, né? Meu Deus, olha onde eu cheguei. Aquela menina tímida que na hora do recreio ficava lá, né, num canto sozinha e eu tá no nível daquele, né? Já aqueles professores que foram meus professores, agora seriam colegas. Olha que honra Que incrível, né? As reviravoltas da vida, da né? vida. Daí eu comecei a namorar, me apaixonei por um rapaz lá que era irmão de uma grande amiga minha que a gente estudou junto o tempo todo. Você tinha quantos anos quando se apaixonou? Uns 20 anos Esse foi seu primeiro relacionamento? foi. Aí a gente se casou, né? Eu engravidei, a gente se casou, mas ele tinha problema de dependência química. Ele usava Ele drogas. usava drogas e bebia. E até que a minha amiga e cunhada, né, seria cunhada, até tentou me alertar, mas quando a gente está apaixonada, a gente, né, a gente acaba por não ouvir conselhos. A gente acha que a gente consegue consertar o outro, né, Mari? Isso. E daí, quando eu perguntei para ele, né, que eu tinha ficado sabendo dos boatos, que ele usava droga, ele falou assim: mas eu preciso da sua ajuda, por favor. Não me deixe, fica comigo, porque você vai me ajudar a me libertar disso. E eu acreditei, né? E Uhum. eu creio que ele até tinha boa vontade, Tá. mas, né, precisa de ter determinação da própria pessoa. Não é só vontade, é ter determinação. E daí a gente se casou, eu tive meu primeiro filho, depois veio o meu segundo filho, que também foi gravidez indesejada. E quando eu engravidei do meu segundo filho, eu fiquei assim, meu Deus, mas eu já estou vivendo uma situação tão conturbada, de muitas brigas, conflitos, quebrando tudo dentro de casa, chegava tarde da noite, e aí a gente começava a discutir, porque eu poderia ficar quieta também, Uhum. né? Mas eu acabava falando muito e provocando, então, às vezes teve conflitos assim, teve problemas dele avançar para cima de mim, sabe? Você Me já, agredir. você sofreu agressões quando você Sim, era casada? sim, sofri agressões. Grávida? Isso, grávida. E
às vezes ter que sair correndo, né? Com a barrigona de 8 meses, eu ter que sair correndo para não apanhar. Nessa época que você morava na Bahia, você morava perto dos seus pais? Você tinha esse auxílio? Como que era, Não. Mari? Meus pais moravam na mesma cidade que eu, mas quando eu me casei, eles foram morar um sítio, né? Eles tinham um sítio e a vida deles era aquele sítio. E a minha mãe sempre dizia assim: eu quero que essa menina case logo, nem que seja com um pouco, para eu me livrar dela, que aí eu já vou ficar na roça de vez e tal, tal, vou ter que ficar ajudando seu pai. E aí eu fico preocupada, porque você fica aqui na cidade sozinha. Uhum. E daí ela tinha pressa que eu me casasse, disse que para ela poder ter paz. Porque... Tá. E daí Você tem eu, irmãos? eu tenho 6 irmãos. 6 irmãos. Uhum. Tá. E daí eu passava, meus pais compraram uma casa próxima dessa fazenda que eles tinham, que era da minha cidade para essa cidade deles, era tipo umas 4 horas. E a gente demorava de se ver. E quando meus pais vinham me visitar ou eu ia lá, eu não tinha coragem de falar Uhum. do que eu estava passando. Por quê? Porque eu ficava preocupada que minha mãe tinha pressão alta, eu tinha medo de eu contar para ela e ela ficar, né, de longe preocupada comigo. Então, tudo que você passava na sua casa, as agressões, a bebedeira, tudo que Sim, acontecia na sua casa, você guardava para você. eu guardava para mim, eu desabafava muito com minha irmã, que minha irmã é como se fosse assim, é, é uma amiga mesmo, né? Uhum. É irmã e é amiga, então eu sempre fui muito aberta com ela. E daí eu morava lá e ela morava aqui em São Paulo. Uhum. E eu ficava Olha as mandando duas. cartas, é, que naquela época até telefone era difícil, né? Uhum. Às vezes compravam as fichas, né, para falar no orelhão e eu ligava para minha irmã e desabafava com ela. E daí chegou uma época que eu, como professora, além de passar por tudo isso, o prefeito não estava mais pagando os funcionários. Entrou um prefeito lá nessa cidade que ele não pagava os funcionários. Fiquei 3 meses sem receber salário. E o Uhum. meu marido, ele era pedreiro. Mas como a cidade era muito pequena, aquelas cidadezinhas do interior da Bahia, não tem empresa que as pessoas possam trabalhar, não tem opção. Então, Uhum. ou você é pedreiro, ou você trabalha na roça, ou você trabalha no comércio, que é bem pequenininho o comércio. E o restante da população fica tudo desempregado. Então, ele era um homem trabalhador, uma ótima pessoa, assim, né? Quando estava sóbrio. E quando alguém convidava ele para fazer uma casa, fazer uma coisa, ele tinha dinheiro. Para esse tempo já não tinha eu que tinha que Tá. sustentar a casa, né? E daí a gente começou a passar muita dificuldade com 2 filhos, né? Aí os meus irmãos me incentivaram a estar vindo para cá, Aí você que veio eles para me cá. ajudariam. Você veio para cá com as crianças pequenas. Isso, aí o meu mais velho estava com 4 anos e o meu caçula estava com 2 anos. E daí a gente veio, o meu irmão, que mora aqui, né, em Jarinu, no Trieste, ele pegou e falou assim, meus irmãos conversaram, que todos meus irmãos estavam aqui em São Paulo, só que eles moravam para lá, para Diadema. E daí esse meu irmão que mora aqui falou assim que era melhor eu vir para cá, porque como a cidade, o bairro Trieste estava naquela época começando, então tinha muito serviço para o meu Há marido. quantos anos atrás, Mari? Eu vim para cá em 96. Uau! É. Aí tinha pouquíssimas casas ali no bairro Aham. Trieste. E daí o meu marido, quando chegou aqui, já conseguiu serviço e ele começou a trabalhar, trabalhar. E ele falou assim, ó, agora não precisa você trabalhar mais, porque agora é minha vez de trabalhar. E você vai ficar em casa, descansar, cuidar dos meninos. Eu falei, ah, que maravilha. E Uhum. eu era professora lá, Tá. deixei, não pedi as contas, com medo de não der certo. Eu voltaria para lá, minha casinha ficou lá, e o emprego garantido. Então, pedi 2 anos de licença sem remuneração. Aí, quando cheguei aqui, fiquei 2 anos sem trabalhar numa boa, podia acordar tarde, mas aí eu fiquei morando naquele cômodo só, bem simplesinho. Eu falei assim, mas eu preciso progredir. Quero mais. Isso, eu não vou morar aqui no terreno do meu irmão sempre, né? E já foi gentil que deixou a gente construir ali, que todos os meus irmãos se juntaram, que a gente é muito unido, a minha família. Eu com meus irmãos, nossa, a gente é muito unido, um ajuda o outro, sabe? Aí juntou todo mundo, cada um deu um pouquinho de dinheiro e fez esse cômodo bem simplesinho, coberto com telha de brasilite, chão de cimento vermelho, Uhum. um banheirinho bem pequenininho, bem mesmo assim, difícil.
Tá bom demais. Aí eu falei, vou começar a trabalhar? Aí ele falou assim, não, descansa. Eu falei, não, já tem 2 anos que eu tô de boa, eu agora quero trabalhar, que é para eu conseguir dinheiro para a gente comprar um terreno, para a gente ter nossa casa. Aí eu fiz concurso, não passei, porque eu não estudava. Tá. Eu chegava lá, ficava, minha mãe mandou marcar esse daqui, mas como você mandou marcar esse daqui? Aí eu não estudava, eu fiz concurso 2 vezes, mas eu não estudava. Daí eu comecei a trabalhar, eu falei, deixa esse negócio de educação para lá, eu vou ficar no mercado mesmo. Trabalhei no mercado 5 anos, quando existia ainda o mercado aqui. Onde é aquele catroque lá de baixo? Sei. Sabe, aquele catroque? O catroque que tem aí, o Itália? Lá embaixo? Isso, aquele catroque ali, ele era um mercado chamado Milan. E daí eu consegui emprego ali. Eu trabalhei 5 anos. Eu já não queria nem voltar mais para a educação. Mas o meu patrão, o Celso, gente boa demais. Celso, ele é dono, não sei se ele é dono ainda, se é a irmã dele, do Da NAP? da ANAP. Celcinho. Isso, Celcinho, gente boa demais. Sim. Aí ele sempre me aconselhava, ele falava assim, Marinês, você é uma ótima funcionária, mas você tem que voltar para a sua área. Você é professora, volta a dar aula, é muito melhor para você. Eu, não, já fiz concurso 2 vezes. Aí o meu pastor começou também no meu ouvido. Você tem que voltar a dar aula, você fica trabalhando no mercado, você não, a sua folga é no meio de semana, trabalha muito mais e ganha menos. Aí eu, então tá bom. Aí eu falei, tá bom, eu acho que eu vou fazer o concurso mesmo. Aí eu comecei a estudar, me dediquei, aí eu passei no 13º lugar. Uau! Em 2003, aí já comecei a trabalhar na educação, na creche, e aí, nossa, foi bom demais. Aí você voltou a estudar. Isso, aí eu voltei a estudar, fiz pedagogia. Quantos anos você tinha, Mari? Nessa época, eu acho que eu deveria ter uns 30 e poucos Olha anos. só. É. Aí eu fiz pedagogia, daí a gente já tinha conseguido comprar nosso terreno, construímos nossa casa. Com 2 anos que a gente estava aqui, a gente já conseguiu construir nossa casa. Fizemos uma casa de 4 cômodos, com uma área assim enorme em volta. Eu ficava olhando, mas Deus é bom, né? Olha, vendemos a casinha que tinha lá na Bahia, tão baratinho, mas já ajudou um pouco, né? E nós dois trabalhando, e ele, nesse ponto, ele era muito bom, porque ele falava, administra o dinheiro. Ele dava o dinheiro na minha mão e eu ia economizando e colocava o dinheiro no banco para render na poupança. E daí construímos essa casa, depois compramos mais um terreno, construímos outra casa, que aí nós alugamos, fomos morar outra rua e alugamos a casa que a gente morava, que era uma rua mais simplesinha. E daí a gente foi melhorando, mas só que vivia nesse relacionamento. O relacionamento não tinha melhorado. Separava e voltava, separava e voltava. Porque Ele ainda usava usava. Passava um tempo sem usar, aí eu ficava toda feliz. Aí daqui a pouco voltava a usar de novo. E daí, quando voltava a usar, começava todos aqueles problemas toda a agressão de novo. Daí, aí eu me formei psicopedagoga, né? E acho que uns 2 anos depois, eu fui convidada pelo Donizete, né? Para ocupar uma cadeira lá na Secretaria de Educação, como coordenadora da educação não formal. Daqui de Jarinu. Daqui de Jarinu. Aí, quando ele me fez esse convite, eu falei assim, meu Deus, eu fiquei impactada, porque ao mesmo tempo que eu queria, mas eu tinha medo de não dar É conta. muito grande, Eu muita achei coisa, muita né? coisa, né? Eu falei, pelo menos eu fosse uma coordenadora de escola, né? Para pegar, né? O jeito para chegar num desse. Aí ele falou, não, você consegue, porque já me falaram muito bem de você. Eu falei, nossa, sempre tem alguém falando bem de mim. Mas aí eu falei com a minha família assim, né? Com meus filhos já eram vazios já. Aí eu falei assim, nossa, e agora eu aceito ou não? Ele falou que eu tenho que dar a resposta amanhã. Aí o meu marido e meus filhos, mãe, eu não tenho o que pensar, a senhora tem que aceitar, a senhora vai ganhar tão pensando ainda. Eu falei, claro, eu não quero para uma cadeira e ter que passar uns meses, sair, não tendo competência, né? Está lá, Deus livre, é isso frustrante. Então, eu já prefiro dizer não, se eu ver que eu não vou dar conta.
Mas entra, pelo menos tenta, né? Aí eu entrei, eu aceitei. Não dormi aquela noite, nem um minuto. Preocupada. Aí liguei para ele, falei sim, mas achando que eu estava fazendo a maior besteira da minha vida. Aí eu falei sim, ele, que bom, tal, tal. Aí comecei toda insegura. Das duas. Às vezes eu ia pro banheiro chorar, porque eu não tenho muita habilidade de mexer com tecnologia, sabe? Eu tive que fazer um curso rápido, curso Uhum. VIP era chamado antigamente. Até era o Marcos Caruso, era meu professor. Aí aprendi algumas coisas e daí tinha umas pessoas muito gente boas lá dentro. Deus sempre Sempre me coloca, ajudaram. Deus coloca né, anjo no Rita? nosso caminho, né? E daí, quando eu tinha alguma dificuldade ali no computador, que eu não conseguia, tinha um menino chamado Luciano, que é uma pessoa maravilhosa. Eu ia lá e falava, Lu, você vai lá, por favor, me ajudar, porque eu não sei onde que eu mexo para fazer tal coisa. Aí ele saía lá para cadeira dele e ia lá para as coordenadoras para me ajudar. Aí Deus foi me abençoando e eu consegui ficar os 4 anos trabalhando lá. O Donizete é uma pessoa maravilhosa. Em alguns momentos eu quis desistir, chegava nele chorando, porque a gente encontra muitas barreiras, viu? A Sim. gente é testado o tempo todo. E assim, tem gente que diz assim, não existe preconceito, não sei o quê, mas existe, tá? E às vezes a gente sente na pele isso aí. Eu passei por algumas situações assim, que eu relembrei do tempo lá, Da escola. da escola, da infância. Algumas situações depois de adulta. Sim, depois de adulta, quando eu entrei nesse cargo aí, assim, às vezes você sente, né? Mas quando eu ia chorando falar com ele, eu não quero mais, aí ele falava assim, você quer, você vai continuar assim, Mari, porque você tem capacidade, não deixa as pessoas te humilharem, levanta a cabeça. E daí eu falava, não, eu não quero, você vai continuar. Você é responsável por uma área só, eu que estou responsável pela educação do município inteiro. Você vai ficar. Mais umas 3 vezes eu fui pedir as contas, pedi para sair, para voltar para a sala de aula, ele não deixou. E foi tão bom, porque quando eu saí feliz, porque eu falei assim, eu fiquei até o último minuto, né? Dos 4 anos do mandato, porque mudou de prefeito, geralmente quando muda de prefeito, né? Muda Uhum. a equipe técnica. Mas foi maravilhoso isso, foi uma experiência incrível. Tive as dificuldades, mas eu aprendi muita coisa. Eu conheci pessoas maravilhosas lá dentro da Secretaria de Educação. Fiz grandes amizades. Nossa, se eu for citar nomes aqui, eu vou ser ingrata com algumas pessoas, então não vou citar nome, mas teve pessoas que me ajudaram E muito. você ficou quanto tempo na Secretaria da Educação? 4 anos. E aí, depois desses 4 anos, para onde foi, Mari? Voltei novamente para a creche dar aula. Voltou a dar aula. Pequenininhos, Tá. Daí, quando foi no ano de 2000, eu assumi em 2013, e nesse mesmo ano, eu já estava enfrentando as dificuldades de lá, né? Do Do relacionamento. relacionamento e também as dificuldades de você entrar num emprego, numa coisa nova para você, que Tá. exige mais de você. Então, eu estava ficando pirada, porque Uhum. eu falava, meu Deus, é muita coisa. E daí eu tomei aquela decisão, que eu tinha que ter tomado há mais tempo, né? Que eu fiquei casada há 22 anos. 22 anos nesse Sim, relacionamento. tóxico. E daí eu peguei, criei coragem e eu falei, agora não dá mais, chega. E para uma sim tomar, né, uma decisão lá atrás, né? Porque antigamente as mulheres vinham de uma criação de que você tem que suportar tudo, Sim, você tem que aguentar tudo, ele vai melhorar, é. homem é assim mesmo. Ruim com ele, pior sem ele. Exatamente. E aí você tá vendo que você tem capacidade de andar com as suas próprias pernas, mas você fica presa, né, nesse fio invisível do que te fizeram acreditar a vida Sim, inteira. é verdade. E como foi essa decisão, Mari? Assim, porque a gente separou e voltou, sei lá quantas vezes, perdi a conta. Porque a gente separava e eu falava, eu trabalho, eu vou conseguir dar conta, eu vou conseguir criar meus filhos. Aí eu ficava pensando em todo mundo e não pensava em mim. Aí eu pensava nos filhos, que os filhos ficavam tristes, porque apesar de tudo isso, ele era um ótimo pai. Ele fazia tudo as vontades dos meninos, sabe? Tá. E às vezes a gente brigava até por causa disso, que eu queria disciplinar as crianças e ele me enfrentava, sabe? Um dia pegou até a cadeira assim para tacar na minha cabeça porque eu bati no, dei uns tapas lá no dos meninos, né? Me desautorizava, né? E daí eu
quando chegou nessa época, que eu falei, não, eu tenho que tomar uma atitude. Por quê? Porque eu já estava passando até com psiquiatra, né? Você tinha medo dele, Mari? Eu tinha muito medo. Às vezes eu estava assim, lavando louça e eu escutava o barulho do carro, eu não conseguia ficar de costas mais. Eu virava assim, ficava de frente, olhando para ver a atitude dele, o que que ele ia fazer, porque ele já chegava já me xingando e ameaçava. Falava, eu vou matar você, eu vou matar você. E tinha dia que eu trancava a porta do quarto e eu tinha medo dele que, sabe? Ele não dormia com você, então? Chegou um tempo que a gente não dormia mais juntos. Tá. E ele dormia no outro quarto. Aí tinha um dia que ele chegava e queria entrar pro quarto. E eu falava, não, não vai entrar. Eu trancava a porta. E daí eu tinha medo por causa disso, né? Porque ele ficava me ameaçando e falando, né? Porque eles começam a apelar. Aí já fica, porque você tem outro, então. Se não me Uhum. quer, porque tem outro, né? E daí eu tinha medo, que ele era muito ciumento. Você conhece as características do homem narcisista? Mais ou menos. Porque pelo que você fala, são muitas características de um homem narcisista, né? Manipulador. Manipulador, e aí quando ele não consegue o que ele quer, ele tenta de várias formas. Ele tenta ser bonzinho, se o bonzinho não dá, ele volta para a agressão, aí ele começa a dizer para você que você é ingrata, ele faz tudo por você e você não dá valor, tentando te fazer se sentir culpada. Existem vários tipos, né, de Sim, narcisista, é verdade. mas pelo que você relata, ele é o agressivo, porque ele te batia quando ele não conseguiu o que ele queria. Então você viveu todos esses anos um casamento com um homem narcisista. Sim, eu acho que eu não morri porque Deus tinha um propósito maior na minha vida. Porque muitas vezes ele pegava a faca e vinha para cima de mim e me agarrava assim e colocava a faca assim. Eu sentia a ponta da faca no meu pescoço, às vezes aqui. Uhum. E eu só esperava, né? E eu estava tão desiludida da vida que muitas vezes eu gritava, vivo. Porque se parava, voltava. Voltava não porque eu sentisse amor por ele, mas porque eu ficava com dó dos meninos. Os meninos ficavam tristes. Que ele te manipulava. E ele voltava, e ele chorava, pedia perdão, ajoelhava assim e ficava, por favor, agora vai ser tudo diferente. A gente chegou a um ponto dele, quando a gente comprou o terreno, o primeiro terreno que a gente comprou, não, já foi no segundo terreno já. Ele, a gente estava devendo ainda o terreno, ele pegou e falou, estou indo embora para Bahia. No outro dia, ele catou a mala dele, foi embora e deixou um monte de dívida. E eu fiquei desesperada. A gente tá dormindo junto mais. Eu vou ficar aqui fazendo o quê? Aí você vira com várias contas. Eu falei, contas. Ele falou, tô indo. E foi embora mesmo. Eu fiquei Isso desesperada. foi antes de você pedir o divórcio. Foi bem antes. Tá. Isso foi em 2010. E ele ficou quanto tempo lá na Bahia? Ficou 1 ano e meio na Bahia. Largou vocês aqui? Largou a gente aqui, foi embora para a Bahia, me deixou devendo o terreno. O homem que vendeu o terreno para nós começou a vir toda semana, vir na minha casa me cobrar. Dona, eu quero o restante do dinheiro. Fiquei sabendo que o seu marido foi embora, eu quero receber o dinheiro, eu não quero nem saber do problema de vocês. Pelo amor de Deus, leva esse carro aí. Aí eu tinha um Gol lá, um golzinho lá vermelho lá. Aí eu falei assim, leva o carro, que esse carro tá no valor do que ficou devendo, né? 10 mil reais. Esse carro vale 10 mil reais mais, esse carro vale 10 mil, mas ele estragou tudo o carro, agora a senhora quer que eu fique com o carro? E eu fiquei desesperada. Aí o que que eu fiz? Arregaçar as mangas e trabalhar mais ainda. Aí, no horário oposto que eu trabalhava na creche no período da tarde, no período da manhã, eu fui fazer tudo que é tipo de pão recheado, tudo que é tipo de bolo. Nessa época ainda não entrou a acarajé. Não, Tá. eu fazia, mas só para a família mesmo. Tá. Aí eu fazia aquele monte de coisa, fui lá no mercado da Portuguesa, que é da Mendonça, ela nem é mais da Portuguesa, mas ficou o nome. Ela vendeu e foi embora para Portugal. Tempo atrás ela foi embora, a outra pessoa comprou. Aí eu fui lá e conversei com ela, expliquei minha situação. Eu contei tudo para ela, ela falou assim, nossa, como que ele pode ter feito isso? Você é uma mulher tão trabalhadeira, uma mulher tão esforçada.
Eu falei, pois é, eu só preciso que a senhora compre as coisas que eu vou fazer. E aí você trabalhava de manhã na Trabalhava de creche tarde na creche. e de manhã De fazia. manhã eu levantava cedo. Eu tinha um forno a lenha, assim, lá no quintal. Aí eu fazia aquele monte de coisas e levava para ela. Ela comprava, já me dava o dinheiro na hora, e eu fui juntando dinheiro. E aí o meu filho mais velho começou a trabalhar numa padaria, e eu sei que eu me virei e pedi dinheiro emprestado dos meus irmãos e consegui, Pagou o terreno. paguei o terreno. Aí, quando eu paguei o terreno, que já estava tudo bem, ele, 1 ano e meio que ele estava morando lá, ele pegou e voltou. Ele pegou e começou a ligar para mim e pedir para voltar. Aí eu falei, não, É. você me deixou aqui com um monte de dívida, agora que eu paguei tudo, você quer voltar? Aí ele, mas agora agora eu percebi a besteira que eu fiz. Eu tenho muito saudade dos meus filhos. Por favor, eu quero a minha família de volta, não sei o quê. Se fez de coitadinho. Aí umas pessoas falavam, volta, dá uma chance. Outras pessoas falavam, não volta, ele vai fazer de novo. E eu, ai meu Deus, o que que eu faço? Agora eu volto ou não volto? Aí eu peguei e caí na besteira de voltar. Aí ele passou 1 mês bonzinho. Depois de 1 mês, ele começou a fazer tudo de novo. Ele até falou que iria se converter também, que iria para a igreja. Você é cristã? Sim. De qual igreja? Nessa época, eu congregava na igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui do bairro Maracanã, do pastor Sebastião. Tá. E o pastor Sebastião me ajudou muito nessa época da minha vida, que eu estava totalmente destruída. E ele começou a falar de Deus para mim, me convidou para ir no culto, eu fui. E aí, os meus meninos eram pequenos ainda e cresceram lá. Tá. E, Mas o seu marido não meu ia? marido não ia. Enquanto eu estava na igreja, ele estava no boteco bebendo. Tá. E a gente saía para a igreja no domingo assim, ele sumia. E daí dava horário do almoço, ele não aparecia para almoçar. Aí dava horário da gente ir para a igreja, a gente ia para a igreja, voltava da igreja e ele ainda não tinha aparecido. Aí ele ia chegar lá de madrugada, às vezes nem vinha para casa, não sei onde ficava. E aí, quando ele quis voltar, ele prometeu até que ia para a igreja com você. Isso, ele prometeu que ia para a igreja, que ia se converter. E eu acreditei. Eu acredito até em Papai Noel. Quer dizer, acreditava, agora eu tô mais perto do que. Aí eu falei, tá bom, vou voltar. Os meus filhos, mãe, volta, eu acho que agora ele aprendeu, tal, tal, tal. Aí eu voltei. Mas o meu coração falava para não voltar. Eu não sentia mais nada por ele. Mas eu deixei ele voltar. Porque algumas pessoas falavam, volta, meus filhos, a pressão, né? Eu voltei. Aí tava bonzinho, ficou só 1 mês. Depois ele começou a fazer tudo de novo. E aí, depois que ele voltou, você se separou depois de quanto tempo? Aí quando foi em 2013. 2013 você se Isso. separou. Aí eu peguei e falei, não dá mais, não dá mais. E daí ele pegou, não quis aceitar. Você botou ele para fora. Na verdade, a gente teve uma discussão e ele falou assim, eu vou embora, e catou as coisas dele e foi. Aí eu não tava nem acreditando. Eu falei, nossa, será que ele foi mesmo? Que eu vi que sumiu um colchão de solteiro lá de casa, sumiu uma garrafa de café, alguma coisa, a gente tinha outra casa. Aí ele foi para outra casa, só que depois ele arrependeu e queria voltar. Aí eu falei, não, agora você não Aí você não volta. aceita mais. Eu falei, eu vou lá no fórum já para pedir já o divórcio. Aí eu não deixei nem a poeira baixar, já fui no fórum, já pedi o divórcio, paguei o divórcio. Quando ele viu que a pelada estava tudo pronto, que era para ele assinar, ele pulou fora, falou que ele não ia assinar papel nenhum, não. Ele tinha falado que assinaria, depois ele falou que não ia assinar. Comecei a orar. Comecei a falar com Deus, Deus, ele está falando que não vai assinar, mas o Senhor vai mudar o coração dele, porque o Senhor muda até o coração do rei. Então o Senhor vai mudar. E daí ele assinou. Mas assinou. Hoje ele mora em Jarinu ou ele voltou para Bahia? Eu nem sei onde que ele está. Você não tem mais contato com ele? Não, Nem os nem meninos, telefone, nada. nem os filhos. Nem os filhos. Faz quanto tempo que você não tem mais contato com ele? Olha, faz uns 2 anos que ele sumiu. E hoje, Mari, qual o sentimento em relação a tudo isso que você passou com ele? Assim, eu perdoei, graças a Deus que eu não guardo mágoa no meu coração, porque guardar mágoa é ruim pra gente mesmo, né? Sim. Então eu fui pedindo para Deus transformar meu coração, para tirar aquele rancor que tinha dentro de mim, e Deus limpou. Hoje não tem Não sentimento ruim. tenho sentimento ruim, muito pelo contrário.
eu oro para que Deus transforme a vida dele, que ele se arrependa de tudo que ele me fez sofrer, porque eu prefiro pensar assim, que a pessoa que é dependente químico, ele faz tudo aquilo, mas não é porque ele É quer. doente, É, né? é uma doença. A pessoa tem que querer mudar de vida, né? Mas ele não tem essa força interior para mudar. Eu falava, você quer um tratamento? A gente pode conseguir uma clínica para você, né, melhorar, para você parar com isso, tem que parar com isso. Você tem que dar exemplo para os seus filhos estão crescendo, seus filhos são adolescentes. Eu tenho medo dos meus filhos começarem também a usar, porque quando não tem exemplo dentro de casa, muitos já vão por esse caminho. Imagino tendo um mau exemplo. Filho hoje em dia já é assim, eu me tornei isso por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Ele sempre falou por causa do pai e da mãe. Então eu tinha muito medo. Por isso que quando eu fui para a igreja e os meus filhos começaram a conviver com os filhos do pastor e aquela alegria, o pastor pegava eles, levava para casa dele, comprava um monte de pizza, pegava não só os filhos, também os filhos dos outros irmãos da igreja. E daí fazia aquela comilança lá e cachorro quente. Os meninos adoravam ir para lá. Meu filho aprendeu a tocar violão com a filha do pastor. Eles eram praticamente tudo da mesma idade, então cresceram juntos. Uhum. E daí eu falava, oh Deus, isso é tão bom que não deixou meus filhos enveredar por esse caminho. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus filhos são da igreja, eles tocam na igreja. Meus filhos são casados com filhos de pastores. Olha o que Deus faz. Eu tenho tanto motivo para agradecer a Deus, né? Eu falo assim, gente, se eu morrer hoje, eu vou feliz. Eu quero viver muitos anos ainda, até 130 anos eu quero viver, né? Mas eu falo assim, se eu morrer hoje, eu morro feliz, porque assim, eu vejo meus filhos, né, nos caminhos do Senhor, eu vejo meus netos já crescendo, né, na igreja. Quantos netos, Mari? Eu tenho 3 netos. Três, São né? 2, assim, de sangue e um do coração. O Pedro, que já está com acho, 14 anos, está ficando rapazinho já. Mas assim, eu tenho o maior amor por ele, do mesmo jeito que eu trato os meus netos. Se tiver que dar bronca, eu dou. São todos. E quando eu dou presente, eu dou para todo mundo. E ele tem o maior carinho por mim, assim. Ele vai lá em casa, aí ele chega, me abraça. Nossa, muito, muito, muito bom isso, né? Mari, agora vamos falar de coisa alegre. Vamos. Porque depois de tudo isso que você passou, você não desistiu do amor, né, Mari? Uhum. E aí você encontrou o seu atual marido num site de namoro? Foi isso mesmo? Na verdade, foi num grupo de pessoas evangélicas. Eu achei que buscavam tá. por Mulheres por evangélicas. mulheres. Nesse grupo tinham muitas mulheres e muitos homens que Tá. estavam procurando uma pessoa de Deus para casar. Tá, Pra com o relacionar mesmo isso, propósito, os mesmos Isso, ideais. isso. E daí a gente se E conheceu. como você conheceu seu marido? Você entrou lá nesse grupo e começou a conversar com ele, achou interessante. No dia que eu entrei no grupo, já rapidinho o negrão me chamou para conversar no privado. Aí ele falou assim, aí começou, eu vi você entrou no grupo hoje, né? Eu gostei muito do seu jeito, nossa, eu quero conhecer você melhor, tal, 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 tal. E daí a gente começou a conversar e o negócio deu certo. E graças a Deus, vão fazer 6 anos que a gente está juntos. 6 anos É, que vocês a estão gente juntos. casou em setembro de 2018. Você chegou a casar mesmo? Casamos, fizemos um casamento como se fosse menininha. Uau, é isso mesmo. Foi o meu sonho, porque quando eu casei, o primeiro casamento foi um casamento no civil e só estavam lá meus pais e umas pessoas que pegou de testemunha ali na hora para assinar o documento. E eu sempre tive o sonho de casar na igreja, de Vestida de noiva. vestidão de noiva, sabe? Eita, mas eu realizei meu sonho, viu? Eu falei, gente, Deus, ele é tremendo mesmo, viu? E, e daí, como ele também é uma pessoa da igreja, né? Então, não é certo a gente falar da igreja, é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, né? O mesmo Cristão, propósito, né? né? Com o Que mesmo você. propósito, é. Então, a gente se dá muito bem, porque a gente gosta de cantar. Então, a gente canta na igreja, a gente canta no coral Estela Bianca, Nós vamos né? falar A também no gente coral. gosta de cozinhar. Ele fez o curso de chefe de cozinha. Graças a Deus já pegou o certificado dele no final agora de 2023.
e a gente trabalha juntos e a gente gosta de viajar. Gente, é muito bom quando Estão sempre juntos. sempre juntos. Ele, todo lugar assim, aí ele quer ir junto comigo. E eu gosto que vá junto comigo. É igual, meu pai e minha mãe eram assim. Meu pai, se ele fosse na feira para comprar alguma coisa, a minha mãe tinha que ir junto. Minha mãe falava assim, compra tal coisa na feira. Aí ele, Guió, comigo? Mas esse homem é chato, eu tô lavando roupa. Não, Guió, comigo. Aí ela largava a roupa lá e ia junto com ele, sabe? E assim, às vezes eu vejo muito assim do meu pai no Giovanni. Um comportamento assim, pessoa séria, sabe? Aham. É muito bom. É muito bom. Mas Hoje você vive um amor saudável. graças a Deus. Deus, ele faz coisas que a gente nem imagina, né? Porque assim, eu sonhava, mas para Deus nada é impossível, mas eu falava, será que ainda encontra assim, homem assim, né? Do jeito que eu sonho, né? E Deus trouxe. E aonde entrou o acarajé da Mari? O acarajé é outra história. Você já fazia desde menina acarajé? Na Lá na verdade, Bahia. assim, eu sempre gostei muito de acarajé. E daí, quando eu era mocinha assim nova, eu tinha uns 16 anos, lá na minha cidade, tinha uma matinê assim no clube, É. todos os domingos. E eu ia com as minhas amigas, né, na matinê lá, a gente gostava de dançar. E tinha uma mulher que ficava do lado de fora do clube vendendo acarajé. E aquele cheiro gostoso lá dentro. E a gente não tinha dinheiro para comprar, cada uma comprar um. Aí aquela que tinha o dinheiro e comprava um acarajé tinha que dividir com todo mundo. 5 meninas assim. Aí todo mundo dava uma mordida naquele acarajé. Eu falava assim, nossa, quando eu tiver dinheiro eu quero comprar um acarajé para mim, para eu comer de vontade. E daí eu ficava nessa. E quando eu vim para cá, aí eu ficava, ai, que saudade da acarajé, que vontade de comer acarajé. Eu não achava acarajé em lugar nenhum. E daí, uma vez que eu fui lá passear, eu pedi a receita para essa mulher que fazia acarajé na Ah, Paraíba. você não fazia. A gente acha, vamos ver se vocês aí concordam comigo. A gente acha que quem nasceu na Bahia, igual a gente faz bolinho de chuva aqui, já nasce lá fazendo acarajé. Não, porque na minha família não tinha essa cultura. Minha mãe não sabe fazer acarajé. Todo mundo pensa que eu aprendi com minha mãe, nada a ver. Minha mãe Verdade. nem gosta de acarajé, para dizer a verdade. Ela não come. Nunca gostou. Disse que comeu uma vez em Itabuna, passou mal, pegou e assim, ficou enjoada de acarajé. E quando ela come sozinho, sem recheio Sem nenhum. recheio. E aí você começou a fazer o Isso. Aí eu acarajé? comecei a fazer o acarajé para a família, porque a gente tinha saudade do acarajé da Bahia e ela me passou a receita, só que a receita dela era bem basiquinha. Aí eu fui assim da minha cabeça inventando mais coisas assim, se eu colocar esse tempero, será que não fica melhor? Se eu colocar isso no vatapá, será que não fica melhor? E testando. E aí o pessoal de lá quer comer o acarajé. O pessoal da minha cidade lá, quando vem aqui, eles ficam de lá. Quando eu posto, eles ficam assim: ai meu Deus, que vontade de comer esse acarajé seu. Ai, mas é tão bonito, a foto é maravilhosa, é diferente, parece que é diferente. Aí, quando eu vou lá, eu faço acarajé pessoal de lá, você acredita? E você vai fazer um acarajé pra mim hoje? Claro. Que Deus. Olha só, porque você tem vontade Mas agora. aí eu fui desafiada vamos voltar lá no Milan, aquele mercado lá onde agora é Catroc, lá em É, é, pra você preparar. o gerente brincou comigo, ele falou assim, Baiana, você é baiana nada? Se você fosse baiana, você saberia fazer acarajé. Eu falei, quem te disse que eu não sei fazer? Sabe nada? Então faz para nós. Eu falei, então me dá os ingredientes. Faço, porque acarajé, fazer acarajé, camarão, castanha, tanto ingrediente, leite de coco, o azeite de dendê, que é caro, tudo é caro fazer acarajé. Aí ele fez uma vaquinha com todos os funcionários e me deu dinheiro. Eu fui, comprei os ingredientes e fiz o acarajé lá dentro do mercado. E aí todo mundo comeu e provou, e começou esse negócio na minha cabeça, faz, e ficava, quando você vai fazer de novo? Faz que eu compro, faz que eu compro. E aí começou assim. Aí eu fazia esporadicamente. Eu fazia tipo uma vez por ano só, quando as pessoas começavam a ficar no meu pé cobrando, porque dava muito trabalho fazer. Quer dizer, até hoje dá, mas agora está mais fácil, porque nós compramos um moinho lá da Bahia, um cara que a gente viu na internet de Salvador, que ele faz uns moinhos
que você, se você quiser fazer a massa assim, um balde de massa, é só você jogar lá, já sai, cai lá a massa já pronta. Não tem que ficar botando de pouquinho em pouquinho no liquidificador estragando. Eu já estraguei, sei lá, quantos liquidificadores para bater a massa. Porque é uma massa mais E a consistente, massa não né? pode ser, ela tem que ser uma massa no ponto de você pegar a colherada assim e jogar no azeite quente. Se você colocar água, vai ficar muito mole. Então você tem que saber o ponto da massa. E aí eu ficava tentando bater sem água, colocando o mínimo de água possível, estraguei muitos liquidificadores. Mas hoje nós temos um moinho que custou caro. E eu vou fazer vontade para vocês agora com a acarajé da Mari. E eu conheci o acarajé da Mari porque a primeira vez que eu comi acarajé foi em 2015 que eu fui para Bahia com a minha mãe. E aí nós experimentamos o acarajé de lá, que é incrível, uma delícia. E aí quando nós voltamos, a gente ficava indo nas feiras lá em Jundiaí, tinha feira, né? E que tinha acarajé, e a gente comia e falava, ai, não tá igual, ai, não tá igual. E aí minha mãe foi pra Jarinu e falou pra mim, Aline, achei um acarajé bom, igual a gente comeu na Bahia. Por coincidência, era o acarajé da Mari. Isso. E aí na Fenja, no primeiro Fenja que teve lá no ginásio, Sim. eu comi o seu acarajé e eu falei, uau, que acarajé bom. Muito bom. E aí minha mãe foi um dia também lá para comer o seu acarajé e a gente ficou fã do acarajé da Mari. Gente, que maravilha. É incrível isso, esses depoimentos, porque às vezes assim, eu nem conheço a pessoa e a pessoa vem falar comigo aí fala assim, "Ah, você lembra de mim?" Eu falei, "Como assim? Há uns meses atrás eu pedi o seu acarajé, é bom demais." Eu não consigo lembrar de tanta gente. Muita gente. E também você conversa com a pessoa pelo WhatsApp, né? E muitas vezes a foto, você não consegue ligar a foto da pessoa às vezes, né? Mas é incrível. E eu fiz também na Secretaria de Educação. Teve um dia que o pessoal lá falou assim, para nós, a gente faz uma vaquinha aqui. Aí fizeram a vaquinha, eu fiz a acarajé. Aí uma moça lá, que era bem amiga do prefeito naquela época, era o Vicente Zacan, ela falou assim, ah, não, tá muito bom. Eu vou ligar pro prefeito. Se ligar, Maria. Pode. Aí ela ligou pro prefeito, o prefeito veio. Na hora que ele experimentou, ah, não, vou buscar a primeira dama, vou buscar a Aí foi buscar a esposa dele. E daí eles começaram a comprar. Toda vez o filho dele ia na minha casa, toda vez que eu fazia esporadicamente. Comecei a fazer uma vez por ano, depois a cada 6 meses, depois uma vez por mês, e depois foi o jeito que abriu o comércio, porque estava, né, É. tendo muita procura. E hoje a Mari tem um restaurante, né, Mari? Tem. Além de ela trabalhar nas feiras, né, daqui da cidade, Sim, a Mari tem um restaurante que é na Nova Trieste. isso. Não, Quantos dias você abre? não, só aos sábados. Baiano não Só. gosta muito de trabalhar, não. Tô brincando. Mulher trabalhadeira igual eu. Não é? É bom. Ai, meu Deus do céu, eu gosto de trabalhar, eu gosto de mexer com comida, de fazer bolo. Eu faço bastante coisa assim para vender. Todas as quartas-feiras eu subo para a creche levando um monte de coisa, é pão caseiro recheado de vários sabores, é bolo de pote, é cocada, é sonhos, sabe? E graças a Deus, vende tudinho. Eu saio de escola em escola, igual uma doidinha, com um monte de vasilha assim, é, e as professoras já ficam me aguardando. Que delícia. É, Vamos comer esse acarajé então? Você monta para mim? monto, sim. Então vamos. Olha só! Vocês não imaginam o cheiro que tá aqui. Muito, muito, muito bom. Mari, vou deixar com você. Colher? Só comer. Eu peguei um pouquinho, pode ser? Pode. Olha só, a minha mãe, ó. Vou ler aqui as mensagens que o pessoal tá mandando, tá? Tá mandando mensagem? Tá. A Daia Lourdes É meu sobrinho. tá aqui. Minha tia linda tá famosa. A Carol também tá aqui acompanhando. Que bom. A consultora, Carol, maravilhosa. Carol, obrigada, Carol. Minha mãe tá aqui, obrigada. Eu dava Sua mãe não mora aqui, não? Minha mãe mora aqui em Jarinu, em vez dela ficar aqui te esperando, né, mãe? Olha aí, mãe, já ganhou um acarajé, A pronto. senhora é minha cliente, então já ganhou uma cara já também. Foi ela que fez propaganda de você pra mim, né? A melhor propaganda que existe é essa, né? Mari, Na boca.
É com a mão, com garfo? O que você acha Com mais garfo. fácil? Tá. Gente, dá uma olhada. Dá pra ver? Dá pra ver? Mais ou menos? Eu vou fazer à vontade. Olha, esse acarajé da Mari, camarão. Todos os sábados. Eu só abro aos sábados porque as comidas que a gente trabalha são comidas regionais. Então, comida regional, a pessoa não é, durante a semana não vende, porque é mais final de semana, é gente de fora. Ali no Recanto Silvano, onde eu moro, eu moro uma rua acima do Recanto Silvano. Então, muita gente de fora, né, que vem para as chácaras. Então, eles apreciam muito. Hum, E não é uma comida barata, né? Então, não dá. Eu já tentei, eu trabalhava às sextas e aos sábados, aí eu vi que não estava compensando. Então, agora só aos sábados. É bom que o pessoal está com mais vontade, né? E não tem só, pessoal, vocês precisam experimentar farofa de feijão de corda com torresmo de rolo. Sabe aquelas mantonas de uhum. barriga de porco assim enorme? Eu compro já caixa fechada. Aí eu tempero aquilo, deixo marinando Olha 3 dias isso, na gente. geladeira. Aí a gente enrola, o Giovanni amarra o barbante assim e a gente assa. Hum, Depois a gente frita, corta as rodelas e frita. Então, esse torresmo é junto com a farofa. Então, vocês precisam experimentar isso aí. Ai, já fiquei com vontade. Eu vou pegar com a mão mesmo. Vai ter que ser com Aham. a mão, que é mais A fácil. costelinha também faz sucesso, a costelinha assada com batata que acompanha essa farofa. Hum, Tem moqueca também com pirão. Tem baião de dois. hum, E de doce tem cocada tradicional, tem cocada quenga. Vocês hum. sabem o que é cocada quenga? Aquela que vem na casca do coco, assim, ó, assada. Eu faço assada. Essa cocada também, Assado eu nunca amo. vi. O pessoal ama. Fica parecendo um bom bocado. Hum, E ela não é tão doce quanto a outra. Porque você pode dosar. A cocada, para ela dar o ponto, para ela ficar dura, para ela cristalizar, né? uhum, Açucarar, tem que ter a quantidade de açúcar certa. Se você colocar menos do que o que vai na receita, ela vira um doce de comer de pé, mas ela não vai virar cocada de coco. uhum. Então, por isso que ela fica tão doce. Agora, a cocada, essa cocada quenga, que na Bahia é chamada quenga, ela é assada. Então, eu coloco leite condensado, coloco margarina, ovos, leite em pó. Olha, eu tô passando até receita, hein? Uhum. Aí eu ponho para assar. Aí ela fica douradinha assim em cima. Você come de colher. É muito boa. Mari. Tá bom mesmo, Aline? Nossa. Mu, quer experimentar, filho? Olha lá, o Murilo tá aqui esperando você ter. Muito bom, Mari. Obrigada. Muito bom. A gente também. Eu nem Que experimentei. delícia. O acarajé da Mari. Fala aí se vocês não ficaram com vontade. Olha lá, ó, ficaram, ó. A Patrícia entrou aqui, Mari do acarajé arrasa. É, a minha sobrinha deve ser Patrícia Oliveira. Patrícia Oliveira. É minha sobrinha. A Aline Castro também está aqui, minha cliente, ela também participa do Fenja, provavelmente já comeu seu acarajé também, deve ser cliente. Bem, graças a E Deus. minha mãe tá aqui, ó, toda enobrigada, mandando 1.500 mensagens querendo esse acarajé. Pronto, já ganhou o seu acarajé. Mari, que incrível, Mari, a sua história. E hoje você trabalha. Vamos falar do Estela, Bianca, não vou me esquecer. Nossa, gente, Repetir para a mãe, por favor. Hoje, não por aí as coisas que a Mari anda fazendo na vida e ressignificando tudo que ela viveu. Hoje a Mari é viajada. A Mari já foi para fora do Brasil com um grupo de dança que ela participa. quem diria, hein? Gente, quando eu paro para pensar aquela menininha lá tímida lá que ficava no canto lá, tinha vergonha até da professora. Eu tinha vergonha quando eu ia na feira, qualquer lugar assim com meus pais, que eu via minha professora, eu tinha tanta vergonha que eu me escondia atrás dos meus pais, com vergonha de cumprimentar a professora. E hoje em dia, né, essa pessoa falante que eu sou, e o Estela Bianca veio assim para somar na nossa Pra vida. gente, o que é o Estela Bianca? Estela Bianca é um grupo que mantém as tradições da música eh, da Italiana. música italiana, né? E tem algumas músicas que a gente canta também que são músicas alemãs, né? E a gente viaja para tudo que é lugar, levando essa cultura na vestimenta, né? No nosso uniforme,
né? Na música. O maestro, ele é uma pessoa, assim, incrível, o maestro Gederson. Ele, quando, para te dizer uma coisa, que muitas vezes o preconceito vem também um pouco da gente, né? Uhum. Quando eu trabalhava na Secretaria de Educação, às vezes que eu entro no banheiro e começo a cantar. Aham. Eu sempre gostei de cantar. Aí as minhas amigas falavam assim, Mari, você tem uma voz boa, por que você era Bianca? Porque a Renata Romuti, que é irmã da Roberta Romuti, que a Roberta Romuti participa do Estela Bianca já há bastante tempo. E ela fala assim, nossa, Mari, entra lá, você gosta de cantar. E eu falava assim, não, eu tenho vergonha, tudo branco lá. Eu nunca vi italiano preto, falava. Nossa, que besteira, Mari, para com isso. Aí, quando eu casei com o Giovanni gosta muito de cantar também, sempre cantou em coral, né? E aí eu falei com ele, tem um coral aqui na cidade, canta músicas italianas. Aí ele falou assim, nossa, vamos participar? Eu falei assim, as meninas sempre, né, me convidaram para participar, mas eu nunca tive coragem de entrar, mas agora junto com você eu acho que eu tenho. Aí eu, vamos lá conversar com o maestro, aí nós fomos. Aí cheguei lá toda sem graça, né, com vergonha. A gente fica com medo de não ser bem aceito, né? Aí quando cheguei lá, já todo mundo assim, legal, o pessoal muito gente boa. Aí o maestro tratou a gente super bem e ele tava precisando mesmo de um tenor, meu marido é tenor. Uau! É, aí eu sou contralto, né? E daí a gente gostou tanto de participar, né? Já nos primeiros dias a gente já se identificou, apesar de a gente ter muita dificuldade, né? Porque a gente, italiano é fácil. Não, não é fácil. Então hoje você canta em italiano. Eu canto, a gente Um sabe. pouquinho? Um pouquinho, um Deixa eu trechinho. ver que música que eu vou cantar. Ei, maestro, não dá bronca depois não. Não, não, não. Oh, come è bella l'ufarina, come è bello sta bella vendemmia. A fai l'amor com a minha bela, ou fai l'amor em mezzo ai pras. Diririndim, 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 din, 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 din. Diririndim, 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 din, 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 din. E essa é uma das músicas que vocês dançam quando se apresentam. Na Vocês verdade, cantam. eu não danço, nem eu nem meu marido. Tem um grupo que dança e tem o grupo que canta. Ah, Eu tô no grupo dos que cantam, que é o mesmo grupo, mas o grupo é dividido, o corpo de baile e o coral. são quantas pessoas ao todo nesse grupo? 31 pessoas. Daí é muito legal, porque a gente passa a conhecer pessoas, né? Pessoas ilustres, a gente viaja, né? Para igual eu sempre tive vontade, né? De conhecer a Europa e esse sonho foi realizado através Faz quanto tempo que você foi pra lá? de condição financeira de conhecer esses países lá. Gente, meu filho, nós, ó, eu tô demitida, né? Falei, Jesus amado. Quando eu cheguei lá, eu falava assim, Giovanni, me belisca, porque eu acho que eu tô sonhando, não? Dá de... Qual foi o primeiro lugar que vocês foram? Nós fomos direto para a Alemanha. Uau! Nós teve conexão em Zurique, né? Hum. Não, primeiro na França, né? Em Paris, a gente desceu primeiro em Paris. Aí ficamos umas horas lá esperando outro voo que iria para Zurique, que é a capital da, da Suíça, né? Na Suíça. É. Daí a gente ficou, quando a gente chegou lá, porque o pessoal, o europeu, eles são muito organizados, né? Então, antes da gente ir, eles já tinham já organizado tudo, quem iria receber quem. Então, o nosso grupo foi dividido, foram 17 pessoas, né? E daí foi dividido, 3 pessoas na casa de um, 5 na casa do outro, 4 na casa do outro. E daí, uma mulher lá que é incrível, ela ama de paixão. Ela já veio aqui no Brasil, já, acho que umas vezes já, e tem muita amizade com o maestro, que o maestro já morreu, né? Uhum. Então, eles ficam ansiosos para nos receber. E daí ela conversou com o maestro, já tinha organizado todo o roteiro
A gente não ficou um dia em casa. Mais incrível de tudo é que eles dão a chave da casa deles para a gente, uma cópia. Você daria a cópia dessa chave para um casal lá de negão que você nunca viu na vida? Olha, como ela disse, o preconceito vem da gente mesmo, né? Mas Falei assim, só para fazer gracinha, né? Você vai ser um casal que você nunca viu na vida e você vai pegar a sua chave e vai dar para esse casal. não é qualquer pessoa, né? É complicado, né? Acho que a nossa cultura aqui do Brasil não é essa, né? De É confiança, assim, por causa, né, de tudo que acontece. né, de tudo que já acontece. Daí, quando a gente chegou lá em Zurique, já tinha duas vans nos aguardando, já com umas cestas assim, cheias de lanche, já tudo montadinho pra gente, com suco, com fruta, com lanche, tudo. E daí ela já foi distribuindo tudo. A Irene é uma pessoa maravilhosa. E daí a gente já foi pelo caminho comendo. Nós chegamos na cidadezinha lá, Klufstein. Não sei se eu estou pronunciando certo. Klufstein. É uma cidade pequena lá da Alemanha, tudo muito organizado, maravilhosa. E daí a gente já, se eu esqueci o nome do homem, Ross, já foi deixando cada, as pessoas nas casas certas, Aham. que já tinha sido combinado previamente. Nós chegamos, acho que umas 2 horas ou 3 da madrugada. E lá ia ter o quê? Um festival? Vocês foram convidados para participar de um... o que que era que vocês foram lá? Verdade, turnê, né? Assim, cada dia a gente cantava num lugar diferente. A gente cantou em creche, a gente cantou numa casa de, como que eu posso falar? Se fosse aqui no Brasil, eu diria assim, uma casa de idosos, Uma casa de repouso. casa de repouso. E, nossa, uns lugares muito chiques, nós cantamos. E daí, no dia que não tinha nenhuma apresentação, já tinha um lugar que ela já tinha preparado, já pensado tudo isso para a gente ir. Um passeio. Um passeio. Se o sol tivesse muito quente, porque lá estava um calor insuportável. Ela tinha um boné para cada um. Se tivesse chovendo, ela tinha um guarda-chuva para cada um. Ela pensava em tudo, tudo, tudo. E aquele povo mimando a gente. Trazendo cestas de frutas, daquelas frutas de lá, coisa que eu nunca comi na vida, umas frutinhas que eu até esqueci o nome. Aí outras já trazia pão caseiro. Aí outros já convidavam a gente para poder ir tomar um chá da tarde. Aí outros já convidavam a gente para a gente jantar. Menina, Quantos dias você ficou na Alemanha? 28 dias. A gente ficou, na verdade, na Alemanha, nós ficamos acho que 12 dias. Se não me engano, foram 12 dias. Aí nós fomos para a Itália. A Irene já tinha organizado tudo, um ônibus que iria nos levar para a Itália. Aí nós viajamos 12 horas, 14 horas da Alemanha para a Itália. Nós ficamos na região do Vêneto, ali próximo de Veneza. Fomos recebidos muito bem pelo Bruno Moreto, que ele já foi governador lá de Veneza, e ele nos levou. A gente cantou em algumas cidades ali da região do Vêneto. Depois nós fomos para conhecer Veneza mesmo. Não fala que você foi andando no canal de Veneza no barquinho. Eu não cheguei a andar no Ah, canal Barquinho, poxa. mas porque quando a gente está em grupo assim também, né, a gente tem que ter todo mundo junto, né? Se vai um grupo e não vai, É. os outros aí vai ficar todo mundo ali parado esperando aqueles três que foram, né, voltar. Então a gente tem que estar todo mundo, Aham. porque a gente nem conhece o lugar e nem sabe falar o idioma. Então a gente fica dependente ali do maestro para tudo, para Uhum. traduzir tudo. A Roberta também, que ela é professora de italiano, né? Ela também ajudava traduzindo para a gente. Mas foi maravilhoso. Aí nós Então você precisa voltar só com o Giovanni para fazer esse passeio, porque é romântico. romântico. É. E o Bruno Moreto, o senhor Bruno Moreto, comendador, né? Ele é muito conhecido lá. Ele saiu levando a gente em cada lugar lindo, aqueles museus, igrejas, sei lá quantas nós fomos, Uau. conhecendo lugares. Eita, mas a gente andou, 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 andou. Eu já vi coisa linda na minha vida, viu? Eu já vi coisa bonita na minha vida. Olha só. Jesus, como que Deus faz umas coisas dessa, né? Como que aquela menininha lá na Sim, Bahia ia imaginar. né? Daí a gente ficou
quase uma semana lá na Itália. Depois que nós saímos da região do Vêneto, nós fomos para Roma. Uau! Sim, nós estivemos de frente do Coliseu. Você tem fotos de tudo É, isso, Mari. que veio naqueles prédios maravilhosos lá, todos, aquela Fontana de Trevi, é que eu esqueço os nomes, mas cada lugar lindo, 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 lindo. Eu me sentia uma formiga, pelo tamanho que são os prédios, eles são enormes, enormes, enormes. E a gente andando tudo junto com o maior cuidado, às vezes a gente ficava para trás para tirar foto, que a gente não resiste, né? Ah, minha filha. Mas foram muitas emoções. Foi maravilhoso demais. Aí depois que a gente viveu todas essas aventuras lá em, em Roma, né, na região do Vêneto primeiro, depois Roma, e daí metade do grupo veio, voltou, porque já começou as aulas e algumas pessoas são professores, né? E aí voltou o primeiro grupo e os folgados aqui ficam. Você ficou. Mas, Uau! aí nós vamos Aí você voltou. para ser de novo paparicado pela Irene, os amigos lá do maestro, que o povo não sabe o que fazer para agradar a gente. Que legal! Menina, eu tenho coisa para contar, que se for contar eu passo o dia todinho das aventuras de lá. Que incrível, Por Mari. isso que eu falo, não tem dinheiro que pague, viu? O grupo Estela Bianca, ó, eu vou ficar até Deus quiser. A minha mãe, ela mora com a gente, né? E daí, ela, como ela é de idade, daí ela tem medo de ficar sozinha, tudo. Aí, às vezes, fica meio difícil. Às vezes, eu não consigo ir em todas as apresentações. Mas nós ficamos com a loja fechada praticamente nem via, né? Vida. E daí tem vezes que a gente fecha a loja e sai. E vai viver. Agora nós temos um. Uau, o ônibus da Estrada Bianca? Sim, Uau! compramos um ônibus, está sendo pintado já. Tá ficando lindo demais. Nosso Vai ser a próxima apresentação da Estela Bianca, você sabe? Olha, Na festa do Morango vai ter apresentação? vai. Sempre tem, né? Vai ter a abertura da festa do Morango. Olha aí. Evita o dia, eu tenho a É o agenda. último final de Depois eu semana mostro para você a agenda. de junho, não é? Isso. Tem apresentação em Goiânia, tem apresentação em Santos. É uma agenda tão louca que às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para ir nessa? Mas eu quero muito ir. Já aconteceu assim, de a gente sair da loja assim, muito cansada, e a gente vai, e a gente ficou com um sorriso no rosto como se não tivesse cansado, sabe? Porque é bom demais a gente fazer o que gosta, né? É isso, né, Mari? Fazer o que Quando a gosta. gente gosta, a gente dá um jeitinho, né? Hoje você faz o que você gosta. Isso. Tanto o acarajé, Vida, hoje eu tô vivendo. tanto o acarajé quanto a Isso. dança. Antes eu vegetava, agora eu vivo. E dá, né, Mari, para mudar essa Dá. realidade. E só a gente Já consegue. pensou? Teve momentos da minha vida que eu pensei em me suicidar. Já pensou se eu tivesse feito isso? Olha tanta coisa linda que Deus não ia fazer na minha vida. Por isso que você, se estiver passando por algum problema e você pensa, não tem fim esse problema, aguente mais um pouco. Deus vai te tirar dessa situação, viu? Porque Ele me tirou, né? Então a gente tem que ter força, né? E pedir força para Deus que Ele dá. Eu acredito muito e hoje eu disse para uma das minhas clientes que eu acredito muito que Deus restaura pessoas. Restaura, menina. Com certeza, eu sou. Sonhos, né? Às vezes a gente acha, mas acabamos. Ai, mas eu já tô velho, ai, mas não sei o quê, né? Ah, não vou estudar porque já passei da idade. Nada, né? Tem que correr atrás das coisas. Que conversa, que gostoso ouvir toda essa sua história. Eu que fico, né, maravilhada, né, de estar aqui nesse estúdio maravilhoso, né? Aí eu fico mais feliz ainda, né? Que eu falo, nossa, olha só, né? Que bacana ela ter me convidado, né? Para estar aqui. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Eu que agradeço você vir contar a sua história. Quantas mulheres, né, de repente estão passando por alguma Sim, situação e tá chateada, acha que não dá. Olha a história de ressignificação da Mari. sim. E quais são os projetos para daqui uns 5 anos, Mari? Tem? Olha, um dos meus projetos é ter uma chácara, né? E eu sonho em voltar novamente lá na Alemanha e de novo e conhecer outros ainda.
E, né, a gente tem que, se é um sonho, se a gente tem vontade, né? A gente corre atrás e consegue, né? Uhum. Ai, que quando o maestro falou assim, a primeira vez que ele falou assim, ó, nós vamos para a Europa no mês tal, o ano que vem. Ele falou já um ano antes, ele avisou. Quem pode ir? Naquele momento eu pensei comigo, eu falei, eu não tenho condição de ir, né? Eu não tenho condição financeira de ir, mas tem coisas que vale a pena, cada centavo que a gente gasta, né? Eu não me arrependo, eu iria novamente. É investir na nossa É vida. investir na nossa vida. Já tivesse deixado passar essa oportunidade? Ele falou assim, ó, uma coisa que ele falou, eu não esqueço. Ele falou assim: o cavalo, ele passa selado na nossa frente. É a oportunidade de você montar o cavalo ou deixar fora. E quando ele falou isso, eu falei assim: ah, não quero nem saber. A gente vai, depois a gente pensa. A gente vamos levando que nós vamos. E depois a gente vê. Deus vai dar condição. E Deus deu condição. É isso. Quando a gente coloca o pé, Deus põe o chão, né? E ficava, ai, mas o dinheiro. E se eu ficar sem dinheiro no meio do mundo lá, não sei o quê? Ainda voltei com euros ainda, minha filha. Olha que assim, né? É, é assim que Deus faz, né? Que incrível. Ele nos surpreende, né? Sempre. Ai, Mari, que prazer ter você aqui. Muito O obrigada, prazer é viu? meu. Você é uma mulher incrível, te admiro muito. Eu já sabia que você era muito querida na cidade, mas ainda não conhecia direito a sua história, né? A gente se encontra, né, nas feiras, quando eu estou ali junto com as mulheres, mas que prazer. Vamos estar mais juntas. Vamos. Vou lá comer esse feijão, feijão de... Corda. Vou lá comer esse E feijão se de corda. você não quiser comer carne de porco, não sei se talvez você não gosta, eu posso estar fazendo diferente para você. Queijo você pode? Eu posso fazer com Posso. queijo coalho. Posso. A gente faz buffet também, tá? Eu fiz um buffet há mais ou menos um mês atrás. E a dona lá, a aniversariante, dona da casa lá do sítio lá que a gente foi, ela falou assim: eu não quero com calabresa e bacon. Aí eu fiz com queijo coalho. Ficou bom, hein? Ficou muito bom. Então, ó, se tiver festa, chama a Mari que a Mari faz a festa também pra A gente, a gente faz um cardápio bem legal. Ai, obrigada, viu? Eu fico muito feliz de ter conversado com você. Hoje eu fico um pouquinho com um pouquinho de Mari, você leva um pouquinho de Aline com você. Certeza. E seguimos juntas aqui. Eu vejo a sua força, que mulher incrível e que exemplo de ressignificação. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Mas eu digo, não sou eu, é uma força que vem de Deus. Instrumento, né? A gente sempre é instrumento, Com certeza. sempre na vida dos outros. A fé, né? A fé nos leva a lugares altos. É verdade. Deixa uma mensagem pessoal, então, sobre isso. A fé nos leva a lugares altos. Para a gente finalizar. Pessoal, acredite, né? Acredite no seu sonho, corra atrás, o que você tiver que fazer, faça. Tem coisas que a gente, que tá no nosso, depende da gente. Já pensou se eu tivesse até hoje, né? No relacionamento conturbado, né? Tóxico. Então, tem momentos que a gente tem que fazer escolhas, né? Saber fazer escolhas. E eu falo que você pode também, você consegue, tá bom? Gente, que prazer ter vocês aqui também. Quem acompanhou, quem comentou, gratidão por estar aqui com a gente. E ativa o sininho para receber notificação todas as vezes que a gente entrar ao vivo, certo? Muito bom, hein? Parabéns, Aline. Gratidão, Parabéns. Mari. Gratidão, digo eu. Gente, um vídeo. Até a próxima quinta. Tchau, Tchau. pessoal.